Oi, tô aqui para trazer mais uma mensagem para vocês e hoje a mensagem que eu trago, ela tá no Salmo 125. Eu já tenho citado ele algumas vezes e eu quero então hoje falar dele no todo, no geral deste salmo. Então eu quero começar lendo ele com vocês. Salmo 125, do 1 ao 5, que ele é bem curtinho. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre. A terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o que é mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Bem, uma coisa nítida que a gente vê aqui já de início nesse salmo, quando a gente lê ele inteiro, é que realmente esse salmo foi escrito no período da lei, não no período da graça. Até porque o salmista, ele então pede aqui a justiça de Deus contra os maus, né? E inclusive contra aqueles que abandonaram o caminho do Senhor, que então um dia andaram com o Senhor e que faziam parte do povo de Deus. Então, isso é algo que a gente consegue ver de forma bem nítida, comparando alguns salmos com o Sermão da Montanha, né? Em que a gente deve amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, né? Ser bom com todos, oferecer a outra face. Então isso é algo que eu ainda quero estudar com vocês, é todo o Sermão da Montanha, que essa parte da palavra é algo que desde que eu era adolescente me toca muito e eu creio que é realmente toda a conduta do cristão que a gente deve aprender a viver, tá ali contida então no Sermão da Montanha. Então a gente vê esse contraste aqui. Mas ele é um salmo que nos dá muita alegria e confiança por saber que o Senhor nos ama, nos protege e está sempre conosco. Então esse salmo começa dizendo que aqueles que confiam no Senhor, eles são como um monte Sião que não pode ser abalado. Esse salmo ele foi escrito, há algumas divergências entre estudiosos, mas lendo ele na totalidade, alguns dizem que ele é um salmo de Davi, mas a grande parte dos estudiosos diz que esse é um salmo pós-exílio da Babilônia. Então eu creio mais nisso, lendo ele de uma forma total, de que realmente se trata de um salmo em que eles estavam exilados na Babilônia, então agora passou o tempo do cativeiro e eles estavam então voltando para Jerusalém. E aí eles então põem a sua confiança no Senhor. Eles então veem que como as montanhas permanecem lá no mesmo lugar após todo aquele tempo de exílio, as montanhas permanecem. Então o poder dos ímpios esse não permanece, porque agora eles estavam voltando para Jerusalém. O Senhor permanece, aqueles que confiam no Senhor permanecem, esses não se abalam. E aí eu fui procurar no dicionário a palavra se abalar, porque pode parecer assim, não se abalam, então nunca sofrem, né? Não sentem nada, não ficam tristes, não tem depressão, não tem nunca desânimo. Não, se abalar é não estremecer, não tremer, não tornar pouco firme, pouco seguro. Então, por mais que eles tenham passado momentos de grande dificuldade na Babilônia e toda a perseguição e todo o tempo de cativeiro, eles então continuavam firmes no Senhor, eles continuavam seguros no Senhor. Eles podiam temer as situações, as coisas, as circunstâncias que eles passavam, mas eles sabiam o Deus em quem eles criam, em quem eles confiavam,
que é um Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, que tirou eles de dentro, deixou eles entrar dentro da fornalha, né? Deixou eles irem lá com aquela fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, mas eles não tiveram nem a roupa deles chamuscada e não pegou nem cheiro de fogo, né? Então, assim, esse é o Deus que nos ajuda, né, nesses momentos de dificuldade. A confiança, então, nossa e desse povo tem que ser e é no bem vencendo o mal. Sempre o bem vence o mal. E Deus vence o inimigo. E Deus vence toda e qualquer situação. Se nós estivermos em Deus, nós venceremos com Ele. Em tudo nós somos mais que vencedores naquele que é o Senhor Jesus, né? A confiança dos justos, e quem são os justos? Os justos são aqueles que são de Jesus, que entregaram suas vidas a Jesus, que confiam em Jesus, que creem que Jesus é Senhor e Salvador, que creem que Ele veio a esse mundo, que Ele é Deus, que Ele veio a esse mundo em forma de carne, como homem, que morreu na cruz no nosso lugar, pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou o 3º dia, e que Ele vive para interceder por nós, e que nos deixou o Espírito Santo, que também é Deus. E então, estes são os justos, porque são justificados pelo sangue de Jesus. Estes, então, depositam a sua confiança em Deus. Estes, então, vão, independente das circunstâncias, vão estar firmados no Senhor e sabendo que Ele está ao redor, Ele está ali ajudando, Ele está ali sustentando, firmando. Então, tudo na vida do povo de Deus depende da proteção do Senhor e da justiça dele. Então, nós dependemos do Senhor e nós precisamos cada dia mais render o nosso orgulho, as nossas vontades, a nossa vida para o Senhor, para que Ele seja realmente aquele que dá a direção, que dá sentido e significado para a nossa vida. E aí Ele sim, a gente confia nele, a gente deposita nele a nossa segurança e a nossa dependência, e aí então Ele nos auxilia, nos ajuda, nos dá graça, nos dá livramento. E o último versículo diz que a paz esteja com o povo de Israel. Em outros versículos diz que nós devemos orar pela paz em Israel, né? Então, Israel ainda é o povo escolhido de Deus, mas por Jesus hoje nós somos um só povo. Jesus uniu então judeus e gentios, os que não eram judeus, né? O resto todo da humanidade, então agora está unido em Jesus para ser filho de Deus, para ser povo escolhido de Deus. Então a paz, essa paz é Jesus. Jesus é a alegria, Jesus é a paz, Jesus é o amor, Jesus é a salvação, Jesus é a nossa libertação, Jesus é a vida, Jesus é o caminho. Então não há outro nome, não há outra pessoa a qual possamos recorrer em qualquer momento da nossa vida. A pessoa a quem devemos recorrer então é Jesus. Ele é aquele que não nos deixa abalar, apesar da circunstância, é aquele que nos sustenta, nos fortalece, nos anima, nos guarda, nos livra de todo o mal. Então, se eu tenho algo para dizer hoje para você, busque o Senhor Jesus. Ele se revela a todos aqueles que o buscam. Ele não vai deixar você sem uma resposta, sem uma palavra, sem um toque do seu amor. Como se busca Jesus? Ora, fala com ele, ele te ouve, ele não está com os ouvidos fechados, a mão dele está estendida para nos ajudar. E aonde ele fala conosco, aonde ele responde? Através da sua palavra. Na Bíblia Sagrada nós encontramos então tudo aquilo que ele tem para nos dizer, toda a direção para a nossa vida. Um abraço para todos vocês e que vocês possam buscar mais e mais ao Senhor Jesus, assim como eu desejo buscá-lo mais e mais na minha vida.